Olá, eu sou o Bruninho, como é que você tá? 100%? Eita glória! Então hoje a gente vai começar um estudo de 2 vídeos sobre o livro de Juízes. Para quem não sabe, o livro de Juízes, ele foi feito por Deus na época em que existiam juízes. O povo de Deus não tinha rei. Os outros povos tinham rei, mas o povo de Deus não tinha um rei. E aí eram levantados juízes, né? Como Moisés foi um juiz, enfim, líderes para conduzir o povo. Por quê? Porque era uma época que cada um tinha sua justiça. Cada um fazia o que bem entendia, cada um tinha sua própria lei de vida, né? E eu até postei um status hoje no WhatsApp que fala a respeito disso, que para mim não existe justiça, né? A minha justiça, ela não vale nada. Ou seja, eu me submeto à justiça de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e olha que é muita coisa que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não posso o que a Bíblia diz que eu não posso, né? É como um pai e uma mãe, você se submeter à justiça deles, né? Só que aí a gente está falando de Deus, que é a justiça verdadeira, a real justiça. Ele sabe o que é melhor pra gente sem a gente saber, ou seja, ele já preveu. Por mais que a gente olhe e fale, não, mas isso aqui parece ser tão atrativo. Por isso que Deus fez a Bíblia, porque a Bíblia, ela é um manual de como você viver. Deus já te dá as dicas ali do que você vai ser feliz. Se você fugir daquilo ali, pode parecer feliz, mas você não vai conseguir felicidade. Aí muita gente pergunta, por que tem gente que vive tão bem, né, e é ruim? E por que cristãos sofrem tanto? A gente que serve a Deus sofre tanto? Olha, se você tiver uma caminhada real com Jesus, você não vai, nossa, minha vida é sofrida. Não, você vai ver o lado bom em tudo, e você vai ver Jesus em tudo. E essa alegria de ter Jesus no coração e viver com Ele, isso aí o ímpio, a pessoa ruim, ela não tem, né? Mas sim, vão ter os momentos difíceis, vai ter os momentos de dor, né? E o cristão sim, ele é muito mais perseguido, né? Em Apocalipse fala que João comeu um livrinho, e quando ele comeu era doce, mas quando caiu no estômago era amargo. Esse livrinho é a palavra de Deus. Quando você se depara com a palavra de Deus, olha, isso aqui eu posso, nossa, eu vou morar no céu, é doce, e você leva para sua vida, é doce. Mas quando você vive a palavra, ela é amarga, porque aí vem o que? As perseguição. Se você viver pro evangelho e seguir esse livro aqui, ó, você vai ser perseguido, você vai ser perseguido. Agora, por que que o ímpio, ele prospera e ele é ímpio? Por quê? Porque o diabo, ele não vai perseguir quem já é dele. O diabo, ele cavou um buraco ali, você pulou no buraco. O diabo vai caçar quem é dele já está fazendo a dele, ele nem está preocupando, né? Agora, quem jejua, quem ora, quem obedece a Deus, esse ele vai perseguir, porque além desse salvar a sua vida, né, a própria vida, ele vai salvar a vida dos seus familiares, dos seus amigos, vai levar mais gente pro céu. E o diabo sabe que o tempo dele aqui é curto e o final dele é lago de fogo, tá entendendo? E aí o ímpio sofre, sim, mas é para a honra e glória de Deus. E quem sobreviver até o final, cumprindo os mandamentos e sofrendo para Jesus, vai herdar a coroa dos céus e vai ceiar com Jesus na terra prometida. Aleluia! Bom, então vamos para a primeira parte desse vídeo de Juízes. Eu já expliquei aí que o povo fazia o que bem entendia, cada um tinha sua justiça, né? E aí o que acontece? Capítulo 1, as primeiras conquistas da tribo de Judá, eles não conseguem expulsar todos os cananeus que viviam na região. E eles usam alguns para o trabalho escravo, né? Em Boquim, o anjo do Senhor, e aí quando fala anjo do Senhor é o próprio Jesus, tá? Ele diz porque eles não ouviram e não obedeceram. Isso é Jesus falando, por que você não ouviu e não obedeceu? Se vocês tivessem feito isso, né, seriam da terra seus adversários e os seus deuses seriam armadilhas para eles, né? E aí o povo chorou em voz alta e houve desobediência e adoração a Baal e derrota do povo de Deus, né? Deus os deixou com as nações para pô-los à prova então, e eles adoraram os deuses deles e se davam em casamento com eles. E aí então Deus enviou Otoniel, o primeiro juiz, que veio como profeta, pois o povo sofria há 8 anos pela derrota do rei da Mesopotâmia, pela iniquidade. E Otoniel então, ele venceu a guerra, e aí o povo teve paz por 40 anos até a morte dele. Mais uma vez o povo fez o que o Senhor reprova, e Eglon, rei de Moab, teve poder sobre Israel, dominou sobre Israel durante 18 anos. E aí os israelitas clamaram de novo a Deus. Deus enviou o segundo juiz, que é Eude, que veio também como profeta, matou o rei Eglon com sua espada de 2 gumes na barriga, fugiu, guerreou, venceu, dando paz a Israel por 8 anos.
Sangar também libertou o povo, matando 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, né? Matou 600 galera com um ferrão de tocar bois. Morre Eude e o povo desobedece de novo. E aí Jabrim, rei de Canaã, os domina durante 20 anos. E aí eles, durante esses 20 anos, eles clamam ao Senhor. Deus envia então uma profetisa, uma mulher chamada Débora. E ela soluciona as questões de Israel, manda chamar Baraque e lhe disse que o Senhor daria vitória a ele. E era para ele levar 10.000 homens. E ele disse que iria só com ela, né? Se ela fosse com ele, ele iria. E aí os dois foi e derrotou Cícera. Débora e Baraque entoaram então um cântico de louvor ao Senhor e a paz ficou por 40 anos naquela terra. Os israelitas fizeram o que Deus reprova de novo e os midianistas dominaram eles por 7 anos. O anjo do Senhor, Jesus, aparece a Gideão e o encoraja a ir vencer a guerra, mesmo ele sendo o menor do menor clã. Ele era o mais humilde, o mais simples do clã mais humilde, mais ninguém conhece, mais nada a ver. E aí Deus falou com ele, ó, eu estarei com você. Então Gideão quis confirmar, trouxe pães e carne, fogo consumiu tudo, ele creu, né? E Deus falou, ó, vai, destrói o poste de Azerá. E ele busca então confirmação de Deus no teste da lã, o famoso teste da lã, né? E a lã estava seca e o chão coberto de orvalho. Deus então instruiu ele a reduzir 30.000 homens. Ou seja, tinha 30.000 guerreiros. E aí foi reduzindo até escolher os que realmente eram guerreiros. Os que realmente ia guerrear com coragem, ia vencer, estava confiante, estava com o espírito, com fogo, com garra, sangue nos olhos, para louvar o Senhor e salvar o povo. Queria o top, queria o bem dos bem. E aí uma galera lá ficou com medo, teve o teste d'água, quem beber, como se faz o cachorro, né? Ia ficar de fora. E aí foram com Gideão apenas 300 homens. De 30.000, 300 foi. Isso aqui é o que? Não se importa se você está mandando mensagem a rodo para um monte de gente para ir para a igreja. Se você está tentando salvar uma vida que você sabe que essa pessoa está nas drogas, está acabando com a própria vida, está querendo se suicidar, só lereia de relacionamento, namoro, casamento. Não importa se você está pelejando com essa pessoa e essa pessoa não está nem aí para você, não dá ouvido, não vai na igreja nem se Jesus chamar, né? Não importa se você está fazendo isso com um monte de gente, porque essa palavra aqui é para você, ó. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. 30.000 foi chamado para guerrear. Só foi 300. Olha só. Olha só. E aí eles fazem uma espionagem em ver que eles estão com medo. Então à noite tocam as trombetas, atacam geral lá. Uns fogem, o povo ataca a si mesmo, um ataca o outro. E aí os 300, eita. Sucote e Penuel, eles se recusam a dar comida a Gideão e aos seus. E os pune mais tarde. Ele executa aqueles que mataram seus irmãos. Então Gideão morre e Israel volta de novo às iniquidades, né? Eu quero finalizar aqui. Não, para falar a verdade, eu vou continuar só mais um pouquinho aqui, ó. Abimeleque mata 70 filhos de Gideão, finalizado pelo templo de Baal e pelo povo de Siquém. Então é feito rei de Siquém, Jotão, o filho mais novo de Gideão. Ele amaldiçoa Abimeleque e os siquenistas. Eles se rebelam e muitos são mortos quando ele incendeia a cidade. Abimeleque morre atingido por uma pedra na cabeça. Uma mulher, né, jogou essa pedra na cabeça dele. E continuando aqui, os israelitas voltam a fazer o que o Senhor reprova e o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Deus envia um libertador, né, de uma mulher estéril. O anjo aparece e lhe fala, né, e ela então consulta o Senhor e pede ao anjo, e ele volta e eles comem e é dado o nome a ele, né? Esse menino aqui que vai nascer vai ser o libertador do povo. E a gente vai falar disso no segundo capítulo. Esse menino que vai nascer da mulher chamada Manoá, que era estéril, né? Ela vai ter um menino, e adivinha o nome do menino? Sansão, né? E no próximo capítulo a gente vai falar sobre toda a história de Sansão, bem rapidinho. Vai ser um vídeo mais curto do que esse.
E já estamos finalizando ó, o capítulo de Juízes, bem resumido aqui, de muito estudo, de muita coisa que eu peguei para a gente poder ter um resumo bem rápido. Mas é isso. Eu espero que você entenda que você deve se submeter a um Deus, porque Ele sabe melhor que você o que realmente vai te fazer feliz e o que realmente é bom para você, né? Antes da sua mãe e do seu pai te conhecer, te dar um nome, Deus já te conhecia antes de você nascer, amém? E Ele já sabia tudo que você ia viver aqui. Então Ele sabe o que é melhor para você e Ele quer economizar o seu sofrimento. Ele quer fazer com que você não sofra. Então é só seguir Jesus. Esse é o caminho, né? Esse é o remédio, amém? Sem Ele, infelizmente, você não vai conseguir ser feliz de forma alguma, porque Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vem à felicidade, à alegria. Ninguém vê nada senão por Ele. Deus te abençoe e que você se submeta a Deus, porque Ele sim, Ele sabe o que tem de melhor para você, como eu disse aqui. Aleluias! Espero que você tenha gostado desse primeiro dia e a gente vai continuar na semana que vem, no próximo capítulo de Juízes, finalizando tudo. Amém? Deus te abençoe. Segunda parte do livro de Juízes, a gente está finalizando hoje e a gente vai falar sobre Sansão, finalizando aqui bem rapidinho todo o livro de Juízes. Amém? Sansão nasce de uma mulher que chama Manoá, que era estéril. E ele veio para ser o libertador do povo que fazia coisa errada. Deus mandava um juiz, ele fazia coisa errada e Deus mandava outro juiz. E aí Deus foi mandar Sansão. E aí Sansão vive, né? E aí o Sansão fica mais velho e vai se casar. O casamento de Sansão vem o enigma das 30 vestes, né? Sansão, ele viveu distante daquilo que Deus queria para ele. Ele se envolveu com muitas mulheres. O cara era tarado, o cara era louco. E muitos amigos estranhos, pessoas que não iam na vontade de Deus. Aí vem Salmo 1:1. Não andei nas rodas dos escarnecedores, mas anda com gente que vai te fazer crescer. E aí o que acontece? Ele era forte, ele matava leão, né? Ele já matou 30 homens e para as vestes do enigma. E aí no capítulo 15, Sansão ele descobre que os filisteus deram sua esposa em casamento para outra pessoa. Sansão então se vinga contra eles, destruindo a plantação com 300 raposas. E aí com fogo nas caudas. Olha só que história mais cabulosa. Sansão então concorda em ser entregue aos filisteus que vieram prendê-lo. Ou seja, ele pegou 300 raposas. Acredito que era um animal bem comum de se ver, né? Tacou fogo na cauda das 300 raposas, soltou tudo no meio da simulação. Queimou, foi tudo os filisteus. Acabou com tudo que eles tinham de comer. E aí ele é preso, né? O poder do Senhor vem sobre ele, ele se liberta das correntes, mata 1000 filisteus com uma mandíbula de um jumento, né? E aí ele ficou com sede, ele clamou e Deus fez cair água ali de uma rocha, né? Olha só como é que Deus falava com Sansão e Deus ouvia Sansão, né? E aí Sansão foi a Gaza e dormiu com uma prostituta. O povo de Gaza o cercou a noite toda para o matar. À meia-noite agarrou a porta da cidade e levou acima do monte. Depois ele se apaixonou por uma moça chamada Dalila e os filisteus pagou a ela 13 quilos de prata, né, para ver se ela conseguia descobrir o segredo dele, né, da força dele. Então Dalila perguntou e foi enganada 3 vezes por Sansão, né? Ela perguntava, aí ele falava: "Oh, meu segredo é tal, essa é a minha fraqueza". Aí chegava lá os caras para, né, coisar, e aí era mentira, ele estava mentindo, aí ele se soltava. E aí ela foi enganada 3 vezes. Então ela incomodou tanto dia após dia até que ele contou que era o seu cabelo. Se cortar o cabelo ele perdia a força. Então o prenderam e se divertiram com ele. Cortou o cabelo dele, se divertiram com Sansão, fizeram um monte de coisa com ele, né? Mas o cabelo dele crescia rapidamente. Então ele orou ao Senhor que voltou a estar com ele. Pois então ele puxou as colinas, ele ficou preso. Ele orou a Deus para ter mais força. Ele puxou as colunas e matou milhares de pessoas. A Bíblia fala que era 3.000 filisteus que ele matou ali, só puxando. Então ele se matou, né?
e matou todo mundo. Então Sansão havia liderado o povo por 20 anos, né? E acabou fazendo isso e libertando o povo. Mas o que eu quero focar nisso aqui na história de Sansão é que Dalila ficou incomodando muito ele. Às vezes o diabo ele vai ficar batendo na sua porta pra você pecar, até uma hora você não aguentar mais pecar, e não pode ser assim. Você tem que se manter firme, aceso, quente no fogo do Espírito Santo. Tô sofrendo hoje, eu vou dar glória a Deus, eu vou estar quente. Eu tô cansado hoje, trabalhei com hora extra, tive que fazer negócio em casa, tive que resolver um monte de coisa, eu tô cansado, eu não aguento levantar. Não aguento levantar para dar uma glória a Deus, dar glória a Deus mesmo assim. Dar glória a Deus mesmo assim. Para finalizar aqui, ó, capítulo 19, a concubina de um levita é estrupada e morre na mão da tribo de Benjamim. O levita divide as partes do corpo dela a cada tribo de Israel. Ou seja, não havia ordem nenhuma. Deus precisava mandar os juízes mesmo, não tinha ordem, olha só. E no capítulo 20, a guerra entre os israelitas e os benjamitas por causa do acontecido com o levita, né? E sua concubina, que a gente falou aqui que foi estuprada, né? Essa guerra de Israel, após a terceira vez, armam uma emboscada e matam quase todos. Ou seja, vingança. Também não é top, né? E aí os israelitas lamentam o que aconteceu com a tribo de Benjamim. E os homens não têm mulher, esperança da tribo continuar. Ou seja, matou todo mundo, cadê as mulheres? Agora o povo, como é que vai continuar a descendência do povo? E Israel jurou não dar mulheres aos benjamitas. Portanto, foram à festa e pegaram uma mulher para cada benjamita e a descendência continua. Finalizamos, esse foi o capítulo 21. Juízes, então, eles são levantados para o povo voltar depois de pecar muito. E aí o povo clamava e Deus vinha. E a gente vê que o povo faz o que bem entende, cada um tem sua liberdade. Então, finalizando todo esse estudo de Juízes, o foco é esse. Se submeta a Deus, se submeta à palavra dele, se submeta à Bíblia, porque ele sabe o que é melhor para você. Amém? Deus te